Olá, você tem medo? Você sabia que o medo é fundamental e importante na nossa vida? Mas o que fazer quando perdemos o controle desse medo? Meu nome é Zaida Cavalli e hoje estamos aqui com a presença de Lucero Toniolo e vamos mostrar a você como superar o medo usando a arte. Lucero, tudo bem? Tudo bom, tudo bom. Hoje nós vamos falar sobre o medo. Tu poderia nos explicar melhor o que é o medo? Olha, o medo, assim, pelo que a gente tem estudado, tem visto, ele é um sentimento muito poderoso, né? Ele é uma expressão do nosso inconsciente. Ele não é algo consciente, ele não é algo programado. A gente não pensa no medo. O medo simplesmente ele surge, né? Um exemplo bem simples assim que a gente pode citar é tu chegar na sacada do 15º andar do prédio. E quando tu chega na sacada, que não tem a telinha, né? Que não tem a proteção, Não tem não a tem vigília, proteção. né? Tu chegar na sacada e olhar para baixo, tu vai sentir aquela sensação de medo. Opa, se eu cair lá, né? Ah, eu posso cair, né? Normalmente, claro, tem pessoas que daí tem os distúrbios do medo, né? Mas normalmente a pessoa vai sentir aquele, opa, né? Questão de segurança, né? Com mecanismo de O proteção. medo é um mecanismo de proteção. Sim. Exatamente isso, né? A gente chegou lá, tu falou exatamente o ponto certo. O medo é um mecanismo de proteção. E esse mecanismo de proteção, ele vem do inconsciente. Ele não é algo programado, ele é programado no nosso inconsciente, Sim. né? Ele é programado lá no sistema primário, né? Vamos dizer assim, Sim. dessa forma. Então ele surge, ele aflora, independente da nossa permissão ou não, né? É mais ou menos isso. O medo, ele é um sistema de defesa programado para nós. Quando a gente precisa tomar alguma decisão rápida de fazer ou não fazer alguma coisa, o medo surge para dizer assim, ó, freia, né? Não vai agora, porque é perigoso, porque a gente está com algum problema. Então, é para isso que serve o medo. É um sistema de defesa nosso, do nosso organismo. Tá. E tu falaste quando chegar na sacada do 15º andar. Tá. Por exemplo, assim, ó. Tu já teve notícias, não é? De pessoas que chegaram e que caíram ou que se jogaram e entraram em óbito, não é? É, Então, tu vai ter essa memória, não é? isso, E exatamente. isso vai te impedir de chegar mais perto, mais próximo. Isso, exatamente. O que que acontece? O nosso inconsciente ele é formado de várias informações de vivências nossas, né? Ele vai interpretando e transformando essas informações que a gente vive, que a gente tem, em mecanismos dentro do nosso inconsciente. E alguns mecanismos, alguns gatilhos geram esse medo. Então, assim, tipo, como tu falaste, já soube notícia de pessoas que caíram, já presenciei alguma situação assim, difícil. Essas situações vão me bloquear, vão me trazer, opa, aqui é perigoso. Sim. Inconscientemente, o meu inconsciente, ou por várias vezes que isso aconteceu, que alguma situação ruim aconteceu, isso vai me trazer um bloqueio de medo, né? Vai aparecer esse medo, né? E ele vai acender a luz vermelha, né? O alerta. Aham. Para, não vai mais aí. Então, o que que acontece? Por exemplo, se eu subir num banquinho para trocar uma lâmpada, pô, eu não Sim. tenho medo, é a altura. É a altura, né? É a altura, mas é uma altura tão pequena que as pessoas que eu sei, as notícias que eu tenho das pessoas que caíram no banquinho, dificilmente chegou a óbito. Então, assim, o risco Sim. de eu ter um dano, sofrer um dano, é bem menor. Então, o meu inconsciente, ele não, ele tem esse limiar, entende? Eu consigo subir no banquinho e eu sei que eu não vou ter uma queda muito grave. Agora, quando eu chego numa altura maior, opa, aí já começa a bloquear o sistema e eu paro, por quê? Porque eu tô correndo risco, né? É aquela coisa assim, eu vou te fazer uma pergunta. Tu acha que aquele bombeiro que vai fazer o salvamento de uma pessoa lá no 16º andar, que está pendurada no Jaú, né? No Jaú, ou no, né? Tá fazendo a pintura lá e teve algum problema. Ele tem medo ou ele não tem medo? Com certeza, deve ter medo. Para você ter ideia, para o bombeiro que trabalha com altura, né? Ou para qualquer profissão,
Qualquer profissão que trabalhe com altura, as pessoas que dizem não ter medo de altura não são aprovadas para fazer o treinamento. Interessante isso, né? Verdade. Por quê? Porque o medo é um sistema de proteção. É Sim. preciso ter medo para se trabalhar com altura. É preciso ter medo para se trabalhar com algumas atividades, né, de risco, assim. É preciso ter medo. Então, assim, ó, claro que o que acontece? O medo, o oposto do medo não é não ter medo. O oposto do medo é ter coragem de vencer esse medo. Sim. Né? Agora eu te pergunto assim, ó. Uma criança que ela está aprendendo, ela está em formação, ela tem lá um aninho e pouco. Por que colocam aquelas telinhas? Porque a criança ainda não tem essa consciência. Se a criança chegar, ela vai se jogar. Exatamente, ela não tem essa formação, né, do que é o medo. A gente está falando especificamente do medo de altura, né? De altura. Mas existem milhares de tipos de medos diferentes, Sim. né? Então, assim, a criança não tem medo do fogo, ela vai chegar e vai botar a mão no fogo e vai se queimar. Por quê? Porque ela não sabe o que aquilo causa, né? Ela não tem uma formação no seu Ela ainda cérebro. não desenvolveu, não, esse Isso, mecanismo. não desenvolveu esse mecanismo de defesa. Ela está em desenvolvimento do mecanismo de defesa. Agora tu pensa assim, se a criança tivesse medo, né, de cair, ela aprenderia a caminhar? Não, ela cai, ela tenta novamente, ela cai, ela tenta novamente, ela nunca desiste, não é? Exatamente. Por quê? Porque ela não tem medo de cair. Com certeza. Né? Então, assim, se tu desenvolver esse medo na criança dela cair, ela vai retardar o processo de caminhar, de aprendizado dela de caminhar. Né? E Lutero, a gente tem que ter assim, ó, saber como falar com a criança, porque às vezes o adulto assusta tanto a criança que aquilo ali acaba travando, quanto maior, causando uma trava emocional na vida da criança. Exatamente. E ela vai paralisar em determinadas situações. Exatamente. Como eu falei antes, o medo ele é algo inconsciente. Ele é algo que é formado na mente consciente, mas ele é elaborado pela mente inconsciente. Todas as informações que a gente recebe dia e noite, a todo momento, ela é elaborada pela mente inconsciente. Tudo que a gente vê, ela é elaborada pela mente inconsciente, principalmente no momento que a gente dorme, né? Que a gente faz o sono e faz a limpeza do nosso cérebro enquanto a gente dorme. Né? Nesse momento que é feita toda a elaboração das coisas, inclusive aqueles sonhos mais bobos acontecem, né? Que é, por exemplo, eu misturar o cachorro com água, sabe? Aquelas pensamentos mais absurdos, aqueles sonhos Parece mais malucos, absurdos. né? Isso. O que acontece? É o nosso cérebro trabalhando e limpando a nossa mente, né? E é ali, nesse momento, que se formam os medos, né? Por quê? Porque vai ser o quê? Não, o cérebro vai entender, vamos dizer assim, né? Vamos tentar racionalizar o irracional, né? Sim. Que é o nosso cérebro irracional, a nossa parte irracional do cérebro. O que ele faz, né? Ele pega todas aquelas informações que a gente vivenciou durante o dia e ele começa a elaborar aquilo. Ele começa a usar as experiências anteriores que a gente já viveu, as experiências que nós pensamos e imaginamos, ele também usa, né, essa projeção que a gente faz e vai elaborando tudo isso no nosso inconsciente. E quando a gente acorda, ele fecha esse sistema, vamos dizer assim, ele fecha o sistema inconsciente e abre o sistema consciente, que é o momento que a gente está alerta, está acordado. Né? E essa vivência, esse sistema inconsciente, ele fica trabalhando por trás do sistema consciente. Ou seja, quando aparece alguma coisa ou algo que possa nos colocar em risco, ele vai jogar esse sistema inconsciente, vai dizer assim, ó, isso não, porque isso vai te prejudicar. Né? No 15º andar, quando tu chegar na beira da sacada, ele vai dizer assim, não, para aí, não vai mais, porque tu pode cair. Sim. Né? Ele vai te bloquear. Ele vai, mesmo que tu não esteja pensando naquilo, ele vai te bloquear. Só que daí o que acontece? Esse sistema ele vai evoluindo de tal maneira, né, que se tu continuar alimentando certos medos ou continuar criando situações em que aqueles medos venham se potencializar, né, porque o nosso inconsciente ele é bem complexo. É né? bem complexo. Tem várias
várias formas. Isso é uma das formas que pode acontecer. Ele vai potencializando esse medo, né? E vai fazer o quê? Vai fazer com que esse medo perca o controle, tu não consiga mais controlar esse medo, ele seja tão grande que tudo que tu for fazer, ele vai te bloquear. Ele vai começar a te bloquear, te bloquear, te bloquear. E aí tu acaba não fazendo as coisas. E todas essas coisas que estão registradas no nosso inconsciente, a gente não tem a capacidade de lembrar, não é? Elas vêm em emoções. Exatamente, a gente não consegue lembrar da forma ativa. A gente tem uma lembrança inconsciente, né? Que é aquela lembrança inconsciente. A gente não lembra de forma ativa. Ah, eu pensar naquilo e aquilo, né, resolver de forma consciente, de forma inconsciente apenas. Né? Ela vem quando tu tá numa situação, por exemplo, assim, ó, a panela de pressão, ela vai, que ela explode, né? E isso, trancar a válvula dela, ela vai E daí explodir. tu vai trancando a válvula, daí vem aquele turbilhão de coisas que estão lá no inconsciente. Exatamente. Não é? Estão guardadinhos lá. A gente vai escondendo uma hora, muitas coisas. Vamos escondendo, tem uma hora que as coisas resolvem fazer uma rebelião, não é? É mais ou menos isso. E daí a panela, plum! E aí esse medo acaba bloqueando. Eu posso citar um exemplo, eu tenho medo de aranha, tenho aracnofobia. Não é algo assim extremo, mas eu tenho. Sim. É algo que assim me incomoda muitas vezes, eu ainda não descobri qual é a causa desse medo. E aí é uma coisa interessante, porque nem todo medo reflete exatamente algo que aconteceu especificamente. Por exemplo, o medo de altura que eu falei, normalmente o medo de altura ele é associado a algo que aconteceu. Normalmente o medo de altura é associado a algo que aconteceu. Mas existem os medos inconscientes, são aqueles medos que são elaborados pelo sistema inconsciente. Vamos usar esse termo, né? Ele é elaborado Sim. pelo sistema inconsciente, acho que fica mais fácil para o pessoal entender. Pelo sistema inconsciente, e ele acaba gerando um medo ativo em outra coisa, em outro objeto. Né? O objeto do medo ele não está diretamente relacionado com a causa do medo. Não quer dizer que tu foi picado por uma aranha. Não quer dizer que eu tenha sido picado por uma aranha, que eu tenha sofrido alguma coisa, ou que eu tenha tido alguma relação com a aranha diretamente. Né? Sim. Esse medo ele é de uma causa inconsciente, ele é algo que aconteceu comigo e o meu inconsciente elaborou com aqueles sonhos. Lembra que eu falei dos sonhos? Ele elaborou com um sonho, já vamos dizer assim, entre aspas, né, distorcido, e jogou tudo aquilo que aconteceu, né, aquela situação que aconteceu comigo, para aquele objeto, no caso. Canalizou na aranha. Canalizou na aranha, exatamente, canalizou na aranha. Né? Então, assim, esse é outra forma de medo. Tá? É um medo inconsciente, todo medo ele é gerado no inconsciente, mas ele é um medo do inconsciente. O que acontece? Eu tenho medo de aranha. Eu, assim, sinceramente, eu fico bastante estressado quando eu percebo que tem aranha, assim, ó, vai entrar, vamos fazer uma excursão, vamos fazer aquele espeleólogo, né, que vai entrar nas cavernas e olhar a caverna e coisa. Cara, eu tenho medo que eu encontre uma aranha numa caverna. E eu adoro fazer trilha, passear e coisa. Aí esses tempos nós estávamos caminhando, vou te contar uma história bem rapidinho. Nós estávamos caminhando numa trilha lá fora, eu, meu filho e a minha esposa. Estávamos caminhando numa trilha e, cara, assim, sem mentira, pendurado numa árvore, uma teia de aranha desse tamanho, enorme, e aquela aranha gigante, para mim era do tamanho do mundo, né? Sim. No meio, e eu passei. Quando eu não vi, né? Quando eu passei, eu me enganchei naquela teia, assim, e vi aquela aranha pendurada, assim, vindo no meu rosto. Meu Deus. Cara, eu quase desmaiei, assim, me deu um troço, assim. Paralisou. Eu paralisei, né? Normalmente, o que acontece? O medo paralisa, ele trava a gente. Sim. E eu dei aquela parada, assim, e digo, e agora, o que eu vou fazer? Não, calma, coragem, né? E aí a gente tem que ativar o sistema racional, né? Sim. A gente tem que acionar o sistema racional e lidar com a situação, né? Mas é difícil, assim, para quem tem medo, é muito difícil, né? A gente sabe, assim, que o medo, claro, eu não tenho aquela fobia absurda, né? Eu tenho medo, né? Realmente aquilo me incomoda muito, é um incômodo muito grande para mim, mas eu ainda consigo superar. Mas tem pessoas que têm uma fobia, um medo tão grande que simplesmente param. Eu conheço pessoas que têm medo de aranha e se tem uma aranha na escada, a pessoa volta e não segue. Não segue, não sai de casa. Não sai. Exatamente. Isso assim, ó,
o medo, ele chega a esse ponto. E aí o que acontece? Quando ele chega nesse ponto, ele perdeu o controle. A gente não tem mais, o consciente não consegue mais controlar e conter esse inconsciente, né? Sim, Não consegue mais conter essa situação. com certeza. Então, esse é um grande problema causado pelo medo, né? Então, a estrutura do medo é o quê? São algumas experiências que a gente vive, muitas vezes a perda de alguém, né? Ou o fracasso em alguma atividade que a gente estava fazendo, alguma coisa, algum problema, alguma dificuldade muito grande, que a gente acaba canalizando para um objeto, né? E principalmente esse tipo de medo, assim, a gente acaba canalizando. Por exemplo, eu tenho medo de aranha. Até agora eu falei, né, que eu não descobri ainda qual o objeto, né? O objeto eu sei que é a aranha, mas eu não descobri O que desencadeou o que isso? desencadeou isso. Porque é tão difícil a gente descobrir o que desencadeou isso, que a gente não é uma relação tão oposta que não, às Não tem vezes sentido. não tem sentido nenhum. Cara, mas eu tenho medo de aranha por causa disso. Não, a gente não tem como descobrir. E outra, mesmo que a gente descubra, esse medo ele vai ser canalizado em outra coisa. Ele pode ser canalizado em outra coisa, ele pode ser transformado em outra coisa, em outro objeto. Enquanto não descobrir Isso, a enquanto a gente raiz não, do problema, isso, quando a gente não não tratar, ressignificar. quando a gente não tratar esse problema, Sim. ele vai continuar sendo distribuído em outras situações, né? Então, assim, o medo ele é algo muito de cada um também. Cada pessoa tem um tipo e uma intensidade de medo Por diferente. exemplo, eu tenho medo de escuro, tá? Em casa, quando eu tô na minha casa, no meu ambiente, eu mais ou menos consigo me localizar, não é? Através da cama, do guarda-roupa, no quarto, vamos supor assim, onde onde está a tomada de luz, tá? Aí eu consigo chegar até ela. Agora, quando eu tô num lugar estranho, que não é o meu ambiente, o que eu costumo fazer? Eu carrego uma lanterninha, eu carrego a lanterna. E teve uma ocasião que eu fui num treinamento e eu fui ao banheiro. E o banheiro é com um sensor, alguma coisa assim. E apagou. E aquilo ficou uma escuridão imensa. E num primeiro momento, assim, ó, eu me desesperei. Eu fiquei desesperada. Eu digo, se eu começar a gritar aqui, as pessoas estão longe, ninguém vai me ouvir. Daí eu comecei a pensar, eu digo, calma, calma, calma. Eu comecei a contato, não é? Procurar minha bolsa. Daí da bolsa eu tirei o celular, daí acendi e com a luz do celular eu consegui abrir a porta. Então, mas assim, o meu coração foi a mil, né? Eu fiquei Sim, imagina. naquele momento eu fiquei assim, Em sabe? pânico. Em pânico. Eu saí Cola, dali branca, né? suando. Cola o sistema, cola as placas, que nem a gente diz, né? É, O sistema trava mesmo, e é bem essa sensação de tremor, soa as axilas, né? A gente tem aquele suor, soa as costas, né? Aquele suor frio, né? Por quê? Porque o sistema sim, todos os organismos começam a trabalhar, não é? trabalhar, né? É um momento estressante, a gente se estressa, porque o medo faz o quê? A gente se preparar para fugir, né? Ou para atacar, para se defender, Sim. né? Ele serve para isso, ele é um sistema de defesa. Então a gente Aham. prepara a defesa, monta a defesa ali e agora? O que a gente vai fazer? O medo é justamente isso, né? Ele é algo que pode ser controlado, sim, pode ser controlado de várias formas, né? No caso de uma crise extrema, né, que a pessoa se tranca em casa, não sai para nada, tá com medo de tudo, né? Que no caso é a síndrome do pânico, né? A síndrome do pânico, o que que faz? A pessoa se tranca em casa, se fecha e não quer fugir, não quer sair, é uma fuga, tá sempre fugindo, né? Fugindo do movimento das pessoas, fugindo da casa, fugindo do ar, fugindo né? Entra em pânico, síndrome do pânico, tem pânico de tudo. Como é que se faz o tratamento? Primeiro momento, vai fazer o tratamento com medicação, né? Vai se fazer o tratamento com Sim. medicação para quê? Para controlar, para reduzir e para estabilizar aquela situação
extremo que está Porque o que acontecendo. acontece com a adrenalina quando... A adrenalina vai ao pico, né? Tu tem uma liberação de adrenalina muito grande, né? Essa liberação de adrenalina vai te causar vários sintomas, né? Inclusive tem pessoas que podem infartar, né, em função disso. Principalmente, né? Quantas pessoas infartam? Sim, sim, sim. Porque a pessoa sente dor no peito, ela sente a pressão altera. Altera, tem alteração da pressão, alteração dos sentidos, né? Pode ter labirintite, pode ter vários outros sintomas decorrentes de uma crise de medo, né? Sim, inclusive eu já tive, posso dizer, já tive síndrome do pânico. Já tive assim, ó. Sim. Foi evoluindo, evoluindo, evoluindo. Um certo momento da minha vida eu comecei a sentir medo, eu comecei a ficar aprisionada, eu comecei a ficar tensa, que foi o momento que eu me pós-aposentadoria, como eu já falei, não é? Daí eu perdi o sentido da vida, e o que eu vou fazer da minha vida agora? Será que a minha vida vai ser isso? Aí era um vazio muito grande e aquilo foi tomando conta de mim, foi tomando conta, que eu já não tinha mais controle sobre o meu sentimento. E é assim, ó, algo incontrolável. Porque daí tu sente pressão na cabeça, a respiração fica pesada, o ar não vai, tu fica estufada, Exatamente. tu fica tensa, tu fica assim, ó, dor no corpo, super incomodada com aquilo ali, tu não sabe descrever. Mas o que tá sentindo? O que tem? Eu já fui parar no hospital por causa disso. Exatamente. E aí, Parar no hospital. E aí não tem a saída, assim, quando a gente está numa crise tão grande, é usar a medicação, né? Aí procura um psiquiatra, né? Procura um médico e ele vai te orientar como tu deve agir naquele momento da crise. Mas a gente pode evitar essa crise, né? Fazendo o quê? Como, Tiago? Fazendo o quê? Usando atividades extras, atividades onde a gente consiga descarregar aquele inconsciente nosso. Descarregar ou ressignificar ou transformar aquele problema que a gente tem, aquele estresse, aquela adrenalina, aquilo que está causando essa liberação de adrenalina, né? Mas a gente pode ressignificar o medo. Eu acredito que ressignificar o medo não seria o termo mais adequado. A gente pode tratar esse medo, porque o medo ele é algo que é importante para nossa vida, né? Sim. É a mesma coisa assim, tipo, eu trabalho em altura, né? Eu gosto muito da altura porque eu acho que todo mundo sabe o que é ter medo de altura, né? A grande maioria consegue, é mais tangível, assim, é mais comum da gente ter, né? Eu trabalho em altura, por exemplo. E eu tenho um medo tão grande que eu não consigo chegar perto do coisa, mas eu preciso trabalhar com altura, né? Eu sou um alpinista, né? Claro que ninguém vai ser alpinista se tiver um pânico dessa forma, mas eu sou um bombeiro, né? Vamos dizer assim, sou bombeiro e eu preciso fazer o salvamento de alguém, né? Mas eu tenho pânico da altura. O que eu vou fazer? Eu vou tratar esse meu medo, eu vou encontrar formas de que esse medo seja amortecido a ponto de eu conseguir executar a minha atividade, a ponto de eu conseguir ter coragem, né? E aí entra a ideia da coragem, que é o que? É a superação do medo, né? Superar esse medo, né? Me sentir seguro o suficiente para executar aquela atividade, né? E aí tem algumas formas. Uma é desenvolvendo a segurança, né? Percebendo a segurança daquele objeto e daquele coisa, que não realmente aquilo não vai te fazer mal, né? E aí tem alguns tratamentos. Um tratamento, por exemplo, para aracnofobia, que seria o meu caso, né? Tu ter medo de aranha. É tu ir aumentando o contato com o objeto do medo, e aí eu não vou tratar a raiz do medo, mas sim o objeto, né? Ressignificar ou desqualificar aquele objeto como sendo objeto do medo, no caso que é eu pegar a aranha e começar a ter contato com a aranha de tempo em tempo, ir tendo contato com aquela aranha, né? Ou com vários tipos de aranha, até o ponto de eu conseguir colocar a aranha na minha mão e ficar tranquilo com ela e perceber que ela não vai me fazer mal. E essa é uma forma
de tratar o medo, né? Que é Sim. tratando o objeto, E, não a causa. Lutero, e pra, assim, ó, tu vai dizer para as pessoas, ah, eu tenho medo da aranha. Ah, acho que é bobagem, né? Já é um bichinho tão pequenininho, tu pisa em cima e mata. É, Mas assim, ó, para quem tem o problema do medo, o medo não é o objeto do medo, não é o problema. O problema é a causa do medo. Lembra que eu falei? É a sim. causa do medo, é aquilo que está por trás do medo. Não em É a si o raiz. objeto, é a raiz, né? E como eu falei, muitas vezes tu vai tratar o objeto e aquele objeto vai perder o significado e esse medo vai aparecer num outro objeto. O cérebro vai, né, o teu inconsciente vai ressignificar aquele medo num outro objeto. Ah, e Lutero, nós falamos numa ocasião, que eu, por exemplo, né, quando as pessoas confundiam que eu tivesse assim, ó, me fazendo, o que não era tanto, o que não era para tanto, sabe? Mas só quem sente é capaz de entender, não é? O que a Uhum. pessoa está sentindo. É algo assim, ó, que não tem como te explicar através de palavras. Sabe Porque a que. sensação que tu tem é de morte, Uhum. que tu vai morrer. Exatamente. Sabe que eu, como arquiteto, né, a gente trabalha com obras e coisas, e nós estávamos fazendo a instalação de uma hidráulica num prédio, numa casa, uma residência, e o rapaz tinha que fazer o corte de um cano, né, tirar um cano velho que estava se decompondo, e a recolocação do cano. Daí ele tá lá trabalhando, plém, e tá todo mundo fazendo coisa, até foi um momento que eu tava na obra, né? Eu tava lá reformando tudo, e daqui a um pouco aquele grito. Ah, meu Deus do céu! E parou. Todo mundo correu Sim, para ver o que que aconteceu, o que que aconteceu, o que que aconteceu. Tu acreditas que dentro do cano que ele tava retirando tinha uma aranha? sim, E justamente o mesmo medo meu, né? Só que, pra tu ver, eu não fiquei tão apavorado quanto ele. Ele travou, ele deu aquele grito e ele travou. Ele ficou parado olhando para aquela aranha e ele não conseguia fazer nada. Ele não conseguia fazer nada. E tu imagina numa obra, né? Cheio de homem ali na volta e todo mundo, não sei o que, não sei o que. Eu digo, gurizada, assim, ó, respeita, né? Primeira coisa, vamos claro, respeitar porque claro. assim, ó, a gente não sabe, né, o que está acontecendo e por que desse medo dele, né? E aí todo mundo fica meio assim, pô, tu imagina, um baita de um marmanjo, um homem, cara, né? E até não Mas era, não não tem nada era, a ver isso não aí, era, não não é? era, não era pequenininho, era um baita Não, de um homem, né? Que nem a gente diz é que nem assim. aquela história assim, ó, que dizem pra criança, homem não chora, homem não chora. Daí, não, porque é homem, né? Claro que tem que chorar. O que vai acontecer se não chorar? Vai infartar mais cedo. Vai recalcar os sentimentos, vai guardar esses sentimentos. Vai guardar e uma hora isso vem que nem a panela de pressão, não é? Numa hora vem e vai trazer algum problema interno, né? O problema normalmente vai refletir na saúde Vários física. problemas, não é? Por isso que Exatamente. dizem assim, o estresse mata. O estresse mata. Sim, sim, leva o estresse a grandes níveis, né? Pode levar a um infarto, um AVC, um acidente vascular cerebral, pode levar vários Daí é o que problemas que chamam de acontecem. morte súbita. Morte súbita. Simplesmente tá bem, o cara com 30 anos, teve um infarto, teve. O estresse, nível de estresse, adrenalina, muita coisa para resolver. Vai guardando, vai recalcando aqueles sentimentos todos de medo, de insegurança, né? Aquelas sensações ruins, vai Não, não guardando. trata, não vai dando bola, não vai deixando para amanhã. Ah, É, não vou no médico hoje, vou deixar para semana que vem, vou deixando. aquele medinho da aranha não vai tratando, Não vai tratando não vai tratando, também. E vai aquilo deixando. vai se transformando em outra coisa, não é? Vai chegar num ponto que acontece o que aconteceu com esse rapaz. Ele travou uma aranha desse tamanho que estava dentro de um cano. Ele travou, ele parou E completamente. ninguém pode julgar, porque ninguém sabe o que está acontecendo na cabeça da pessoa. Ninguém entende o que tem por trás, não conseguem ver o que tem por trás. Né? É E justamente muitas pessoas que estão vendo esse vídeo vão se identificar com isso, e talvez muitas acharão que isso
seja uma bobagem até, não é? Acho que isso é uma bobagem. Só que assim, ó, não é bobagem. Não é bobagem. É importante assim, ó, quando algum objeto, Quando tem dinheiro, uma pessoa da família, um amigo, um conhecido que passa por uma situação assim, o que que a pessoa que está perto deve fazer? é orientar, né, a buscar auxílio profissional, né? Sempre assim, busca um psicólogo. Por quê? Mas o psicólogo é coisa para louco. Não, gente, psicólogo não é coisa para louco, né? E Não, assim, ó, não. de 99% das pessoas que vão no psicólogo, nem todos são loucos. Não existe isso, Não, o né? psicólogo é O para te psicólogo é ajudar para numa te situação. auxiliar a lidar, né? O psicólogo ele te auxilia a lidar com as situações do dia a dia, tá? Ele te auxilia a ressignificar, a buscar esse autoconhecimento, né? E entender como tratar e lidar com essas situações do inconsciente, né? É para isso que serve. Né? Claro. É para isso que eu uso e para isso que a gente vai no psicólogo, né? E assim, ó, é excelente. Então, assim, ó, ajudar Quando está a passando por uma ouvir, situação de né? dor, Ouvir, encaminhar o psicólogo, porque o psicólogo ele vai fazer a avaliação, ele vai ter uma orientação profissional, ele vai ter um entendimento e vai conseguir te encaminhar ou para um psiquiatra, caso seja necessário, vai te encaminhar para um outro tratamento, né? Vai te auxiliar a como conduzir essa situação de uma forma mais adequada, de uma forma mais correta. Então, primeira coisa, né? Encaminhar um psicólogo. Ouvir e respeitar, né? Ouvir e respeitar, por quê? Porque ninguém tá livre numa situação assim, ninguém de está, medo ou de ninguém pânico, está. né? Ninguém E tá livre. ninguém pode julgar a pessoa que esteja sentindo aquilo ali, não é? Claro, claro. São situações da vida que a gente se depara, né? E que a gente muitas vezes nem percebe. A Com gente muitas vezes certeza. nem percebe. Um exemplo assim, ó, a gente às vezes tem o exemplo que tu falou, né? Da senhora que sai da casa, se tem uma aranha Ela no volta. lugar, ela volta para dentro de casa, né? A minha esposa mesmo, nós deixamos de ir na fazenda do meu tio, porque tinha sapo. E ela, um pânico absurdo de sapo. Mas assim, a gente não percebia, não tinha essa noção que eu tenho hoje, né? A gente não tinha essa noção, né? Porque a gente ia, e ela via o sapo e passava por longe. Aí, outra vez a gente foi, ela viu o sapo e pediu para eu ir com ela. Aí chegou um ponto, num dia que a gente foi para lá, e ela enxergou o sapo, ela pulou em mim, literalmente, ela pulou em mim, em cima de mim, pra eu sair com ela, porque ela não conseguia nem se mexer, nem caminhar na grama, porque ela tinha medo que um sapo pulasse nela, Sim. né? E aí o que que a gente fez? Aí a gente acabou se afastando do objeto do medo, né? A gente fez Uhum. o inverso, né? A gente se afastou do objeto do medo. E aí a gente começou, acompanhou tudo, né? O que que acontece? E é Cris, uma pessoa bem centrada, uma pessoa normal, uma pessoa Sim, que tu super. jamais vai dizer, não É. é que ela tenha. Sim, que ela tem esse medo, assim. É. Então a gente acabou não indo mais lá por causa dos sapos, exclusivamente por causa dos sapos, assim. Aham. Eram para fora e tal, e tem açudes perto, tinha piscina perto, né? Então, e os animais vinham, né, na luz, né? Os bichinhos da luz vêm para comer, sapo vem para comer o bichinho da luz. Sim. Então, assim, volta de E casa é sempre tinha. necessário para a natureza, não é? Sim, sim, faz parte, né, da natureza. E vinha na volta de casa ali, mas a gente tá acostumado, gente, né? Nunca. E Até ela. para o equilíbrio da natureza, né? Que não deixa mais matar sapo, não deixa mais. Não, Porque né? muitas Esse é. espécies de alguns animais estão entrando em extinção Sim, por sim. causa disso, não é? Aí o que que acontece? Esse pavor dela, a gente começou tratou e tal, mas ela ficou com esse bloqueio, assim, a gente até vai, entende? Mas ela vai com o pé atrás, ela vai com bastante Sim. medo ainda, mas já conseguiu tratar, já conseguiu ressignificar essa situação do sapo. Mas ela ainda tem muito medo de sapo. Dia de chuva, por exemplo, ela não quer ir para fora, né? Não quer Sim, ir, sapos ficam mais à volta de casa, ficam né? mais na volta de casa, saem mais longe, né? Então Sim. ela não gosta de ir quando tá chovendo, né? Então são situações assim, e mesmo a gente acompanhando, né? E coisa. Então a gente tem que respeitar,
né? Respeitar as pessoas. A primeira coisa é respeitar, entender esse medo, Primeira coisa é o respeito. né? Que respeito. é bastante, como é que diz assim, é bastante grande, né? Vamos usar esse termo grande para quem está sentindo. Ele é intenso demais. Ele é algo que paralisa, E não é bobagem. né? E aí a gente foi perceber, falando a respeito da minha esposa, a gente foi perceber que isso estava além do limite quando a gente não foi mais lá por causa do sapo. Eu digo, cara, o medo vai te impedir de fazer isso, né? Então, quando o medo começou a impedir da gente conviver com o pessoal lá fora, pô, peraí, o que está acontecendo? Né? Então, assim, às vezes a gente não percebe os pequenos medos que eles estão crescendo, né? E aí, às vezes, entra numa síndrome do pânico, né? Sim. E tu começa a enxergar, no caso dela, né? Enxergaria, no caso, o sapo em tudo que era lugar que ela fosse. Né? Embora não tivesse. Embora não tivesse, né? Tem sapo em tudo que é lugar que eu vou. Imaginava. E eu não vou mais sair de casa porque pode ter sapo em casa. Então, tu chega nesses extremos, assim. Então, o medo ele é normal, ele tem que existir. Eu tenho medo de cobra. Sim, todo mundo deve ter medo de cobra. Né? Todo mundo deve ter medo de cobra. Inclusive quem é tratador de cobras, né? Sim. Porque assim, a gente vê que os maiores acidentes acontecem quando os tratadores dos animais perdem o medo dos animais. Né? Então, por exemplo, tratador de leão, né? Tá acostumado a lidar com os leões ali, aquele domador de leões, né? Sim. O que acontece? Acontece um acidente quando ele já não tem mais medo do leão. Quando ele perdeu totalmente o medo do leão, ele começa a ignorar. O animal é extinto, né? Sim, ele começa a ignorar. Ainda mais selvagem. Claro, ele começa a ignorar os fatores de risco, o que pode colocar ele em risco. E aí ele pode causar, aí acontecem os grandes acidentes, né? Os acidentes, por exemplo, em altura, né, que eu gosto muito de altura, né, o acidente em altura ele acontece quando tu confia demais no teu equipamento e na tua técnica. E aí tu começa a confiar demais, tu começa a se descuidar um pouco. Não ter aquela atenção especial. Exatamente. Então, assim, o medo ele é extremamente importante para nós nos mantermos vivos. Né? Mas não exagerado, né? Não exagerado, por quê? Porque ele vai nos paralisar. Porque ele nos engaiola, né? Literalmente a gente fica dentro de uma gaiola. Isso, exatamente. É uma gaiola invisível. Uma bolha invisível, exatamente. Então, essa é a situação do medo. Né? E agora nós descobrimos, não é? Nós estamos descobrindo formas de lidarmos com esses medos, não é? E é isso que nós queremos levar até vocês. Exatamente. A arte, ela nos propicia trabalhar o nosso inconsciente, né? E aí, em vez da gente tratar o objeto do medo, a gente vai conseguir tratar a causa do medo, de certa forma, né? Tratar a causa do medo. E aí esse medo vai ser amenizado não no objeto, mas na causa. E aí como é que a gente faz isso, Zaida? Tá, mas antes da Zaida falar qualquer coisa, curte aí, já entendeu o que é o medo? Curte aí para nós, compartilha com quem tu acha importante aí de compartilhar, tá? E se tá achando interessante, tem vários vídeos que a gente está postando a respeito disso. Segue nós aí no Instagram, se inscreve no canal aí, tá? Fica à vontade aí, a gente dá um tempinho para tu curtir aí e compartilhar, tá bom? Mas, Zaida, o que tu me diz, então, assim, agora, da parte da arte, como a gente pode tratar, né, esse inconsciente, esse medo, essas situações, usando a arte? Bom, psicólogos e terapeutas já vêm há algum tempo falando sobre isso, não é? Só que daí são diversas modalidades de arte, como o teatro, como a dança, artes plásticas, não é? Eu ouvi falar também da música, né? Da música também. Só que teatro, dança, música requer um profissional o tempo todo, não é? Auxiliando, não é? A pessoa. Se torna mais difícil, não é? Sim. E a arte, porque eu já me identifico com arte, sou arte educadora, então tenho paixão pela arte,
Posso colocar para vocês aqui a minha paixão pelas cores, pelas formas, por tudo o que a arte representa para mim e por tudo que a arte representou na minha vida, nos momentos em que ela me acolheu, nos momentos que eu estava um tanto perdida. E nesse último momento, ela me acolheu de uma forma tão diferente, de uma forma tão especial, e assim, ó, eu tenho uma grande conexão com a minha obra. No momento que eu estou pintando, desde a cor que eu escolho, eu sei que tem um significado inconsciente para mim. Zaida, então me diz uma coisa. Para nós trabalharmos esse medo, essa situação do medo, da angústia, né? A gente consegue usar a arte de que forma? Como é que ela entra, né? Como é que ela se encaixa nisso? Eu vi que tu falou ali que ela te auxiliou nos momentos mais difíceis que tu teve e ela hoje está trazendo um novo significado. Mas e como é que isso funciona? Isso funciona, em primeiro lugar, você tem lá no seu inconsciente uma tristeza, uma dor, uma angústia, algo que você não consegue comunicar através de palavras. Porque aquilo vem, você sente, mas você não sabe de onde surgiu, como surgiu. E através da arte, você vai ter uma comunicação não verbal. O que é essa comunicação não verbal? É através dos materiais, você vai começar as suas escolhas e você vai começar a fazer com que isso aflore. Isso vai aflorando naturalmente e você vai colocando essa expressão na sua obra. Você vai melhorando o seu pensamento. Na própria expressão, enquanto ela está se expressando, ela está também observando a própria obra. Né? Com certeza. E com essa troca de informação consigo mesmo. É como se fosse um diálogo consigo mesmo, só que um diálogo sem palavras. Um diálogo interno, um diálogo de amor com você, com a sua obra. Uhum. É algo é sua. Consigo mesmo. Consigo mesmo. Eu vou falando sem dizer nenhuma palavra. Eu vou falando só com as imagens que eu estou formando. Seria isso, né? Como se fossem impressões digitais. Você vai falando através das cores, das formas, mas isso é uma linguagem sua. Que eu consigo, eu mesmo, observando a minha obra, eu consigo refletir sobre os meus sentimentos, sobre os meus... Com certeza. Você pode até não ter assim, a consciência daquilo que está acontecendo no momento. Mas aquele momento é seu, é único. É um momento seu com a sua obra. Você estará construindo o seu projeto. Ali você estará colocando os teus sonhos, as tuas angústias, aquelas coisas que ficaram para trás, que você gostaria de ter feito e não fez. Todos aqueles sentimentos internos, aquilo que está lá no inconsciente. É tudo interno. Ah, que interessante. Então, tudo na verdade, é interno. a pintura, né, no caso, ela serve como um canal, né, não sei se dá para usar esse termo, mas seria um canal de diálogo com o meu inconsciente. Um canal de diálogo com o seu inconsciente. E nisso, falando a respeito do medo, então eu posso traduzir que quando eu estou falando com o meu inconsciente, eu consigo lidar com esses medos lá na fonte. Sim, eu consigo visitar esses medos.
Lá na fonte. Visitar eles lá na raiz. No momento que você começa a visitar os seus medos, você começa a reelaborar os seus sentimentos. Você começa a se ressignificar. E, com certeza, você terá grande melhora. Não só nessa parte também, como a parte cognitiva, a parte de organização do pensamento. Você vai organizar as suas ideias. Isso com o passar do tempo, não é? Você vai progredindo. Você vai organizando suas ideias. Você vai tendo novas ideias. Você vai trabalhar a sua criatividade. E você vai, com certeza, produzir obras lindas. Porque toda obra, ela não é para ser julgada, é para ser admirada. Aí que tá, Zaida, tem uma coisa, quando a gente começa a pensar em pintura, mas as pessoas vão olhar o meu quadro e vão dizer que tá faltando isso ou tá faltando aquilo. Eu tenho medo disso. Como é que a gente pode lidar com isso, né? Isso é uma pintura subjetiva. É uma pintura de emoções, tá? Então, quando Kandinsky, o russo, ele, vamos dizer assim, foi o precursor da arte abstrata, foi isso que ele quis falar para a humanidade, para os críticos de arte, que não teria um significado, não seria algo figurativo. Até pode ter algo figurativo depois, mas a abstrata, ela não é figurativa. E para começar, é assim, ó, ela é a mais fácil e a mais difícil também. Tá, ela é mais fácil para lidar com as emoções, né? Sim. Pelo que eu percebo, assim, porque tu vai expressar ali o que tu tá sentindo. Com certeza. O teu sentimento, a tua emoção. Mas o que a questão de expressar essa emoção, ela é mais complicada também, porque tu tens que tu tens que buscar no teu inconsciente aquela forma, né? Tem que buscar. Por isso essa dificuldade. Essa dificuldade, porque se tu vais pintar uma flor, por exemplo, daí tu pega o modelo da flor e tu pinta a flor e deu, não é? Se vai pintar uma casa, pega o modelo da casa. Pega o modelinho da casa e pinta a casa. Agora, se tu vai criar algo, né? Algo que não existe. Expor algo que tu tá expressando aquilo, aí é diferente. Essa é a dificuldade, então, que tu te referes. Com certeza. Com certeza. Por isso que eu digo assim, ó, ela parece ser fácil, mas ela não é tanto. Porque eu conheço muitos pintores maravilhosos que criam obras maravilhosas, figurativas, e não conseguem fazer um quadro abstrato. Porque o quadro abstrato, ele requer um autoconhecimento. Por isso que a gente está falando tanto de emoção, não é? De sentimento. Por isso o abstrato, então, por isso a gente usa artes plásticas mais com o abstrato, para justamente expor esses sentimentos, conseguir lidar e trabalhar esses sentimentos. É essa a ideia, então. Por isso que nós estamos falando de todos esses sentimentos. Não é como pré-requisito. Pré-requisito para começarmos a pintura. Para poder lidar e trabalhar os nossos sentimentos. Sim, através da obra. Então é assim que a gente consegue, então, agora já consegui clarear a ideia, que a gente consegue trabalhar todos esses sentimentos do medo e tal, usando o abstrato, a obra abstrata, porque o abstrato é o nosso inconsciente. Seria o nosso inconsciente, o nosso porão, onde tem os nossos registros mais profundos.
Não é? Legal, legal. Porque daí vamos canalizar isso como se fosse o objeto, entendeu? Mas não uma aranha. Um outro objeto, alguma coisa bonita, maravilhosa, não é? Que a gente vai expor ali, vai Isso! vai conseguir dialogar, vai conseguir conversar com o nosso inconsciente. Conversar, visitar os nossos medos mais profundos, as nossas angústias, não é? Aquilo que está esquecido, que a gente deixou para trás. E aqueles momentos bons também, né? Porque os não é momentos só de bons, tristeza que é feito. os momentos maravilhosos, os momentos alegres, tudo vai aflorar, tudo vem aflorando. Por isso que nós estamos falando em todos esses sentimentos, não é? Como pré-requisito para a gente começar esse trabalho. E eu tenho certeza que vocês vão amar. Amar. E quem gostou desse vídeo e acha que alguém assim, ó, está numa situação que está precisando de algo, clique no gostei, deixe seu like, encaminhe para essa pessoa, tá? Porque é esse nosso objetivo, é agregar alguma coisa boa na vida das pessoas. Esse é o nosso propósito, essa é a nossa missão, não é, Luciano? Exatamente, ajudar, né, de alguma forma, e acho que uma forma ideal para ajudar as pessoas é com arte, né? Nada melhor do que tu poder usar a cor, a forma, né, usar a expressão artística em ajudar as pessoas a se ressignificar, retomar a sua vivência, a sua vida. E além de tudo isso, depois você poderá, as pessoas vão achar bonitas as suas obras. Claro que vão achar bonita. E daí você poderá comercializar as suas obras. Você poderá fazer uma exposição, você poderá descobrir o seu estilo dentro de tudo isso, dessa proposta. Já pensou que maravilha? Sim, e trazer, né, fazer dinheiro até, tipo assim, até para custear muitas vezes, não precisa fazer comercialmente para ganhar dinheiro, né, não digo nem isso, mas até para custear a produção e o próprio lazer, né, a própria criação em si, né, de outras obras e continuar se ressignificando. Olha, mas eu tenho quase certeza que tem pessoas que vão pedir encomenda das obras. Com certeza. Que vão quando a gente querer. começa, depois que começa, só vira um vai, vício. Só vai. Isso é muito bom. A gente não consegue mais viver sem. Mas Aida, me diz uma coisa. Nós vamos montar uma aula especial. Sim, uma aula especial dia 21 de abril, às 19h45. Tá, então dia 21 de abril, às 19h45, nós temos uma aula especial. Nessa aula a gente vai mostrar para você que tem medo de fazer a obra, de botar a mão na massa. A gente vai mostrar para você que é muito fácil de fazer, é muito simples, não é aquela coisa assim, ai meu Deus, como é que é isso? É um bicho. Não, a arte não é um bicho. A arte é algo muito simples, muito tranquilo. E a gente vai mostrar para vocês dia 21 de abril, às 19h45, tá? Como se faz uma obra e como esse momento de fazer a obra, ele vai te ajudar nessa relação com o medo, nessa relação com a ansiedade, nessa relação com as tuas atividades diárias. Como isso vai ficar bom, como isso vai melhorar e vai agregar na tua vida. Então, dia 21 de abril, às 19h45, tá na descrição ali para tu te inscrever, o linkzinho, clica no link, te inscreve, bota lá teu e-mailzinho, manda lá, que daí dia 21 de abril eu vou te mandar informando lá que vai estar aberta a nossa aula especial. Então a aula especial ela é gratuita, ela vai acontecer online, tá? No YouTube provavelmente, e aí vocês fiquem à vontade aí para se inscrever e encontramos vocês lá dia 21 de abril. E deixa eu falar uma coisa para vocês. O Luciano tá louco por pintar a obra dele, ó. Ele pintou uma primeira tela que ele pintou, ele ficou assim, ó, encantado. Agora ele tá dizendo assim, Zaida, eu tô com uma explosão de ideias. Eu até já tô pensando na obra que eu vou pintar. Vai ser uma explosão de ideias, de sentimento, de tudo, uma mistura de tudo.
É mais ou menos isso. É mais ou menos isso. Tá, pessoal, contamos com vocês, esperamos vocês lá, tá? Dia 21 de abril, 19h45. Abraço a todos, fiquem com Deus e até lá.